Olá a todos e bem-vindos! Hoje vamos explorar um tema fascinante e cheio de mistérios: as cidades submersas mais intrigantes do mundo. Essas cidades são um mistério que combina história, arqueologia e imaginação. Em nosso vídeo de hoje, vamos mergulhar em alguns dos casos mais impressionantes, examinando sua história e descobertas. Vamos descobrir o que torna essas cidades tão especiais e por que elas nos fascinam tanto. Essas histórias evocam tanto fascínio quanto medo, combinando mistério e realidade de uma forma única. Nosso objetivo é levar você a uma viagem através do tempo e dos mares para descobrir como essas cidades foram submersas. Vamos explorar casos reais e investigações arqueológicas que nos ajudam a desvendar os segredos desses locais. Você já se perguntou como seria se essas cidades ainda estivessem em terra firme? Deixe suas previsões e opiniões nos comentários abaixo. Essa interação é crucial para entender como essas cidades afetam nossa imaginação. As histórias de cidades submersas evocam tanto fascínio quanto medo. O mistério de uma civilização perdida é intrigante, mas a ideia de desastres naturais que podem afundar uma cidade inteira é assustadora. Vamos explorar essa dualidade ao longo do vídeo e entender como esses sentimentos são despertados em nós. Como você imagina que essas cidades seriam hoje? Participe e compartilhe suas ideias. Para entender melhor essas cidades submersas, vamos utilizar imagens e vídeos de expedições subaquáticas e obras literárias que abordam o tema. Essas representações visuais ajudarão a trazer à tona a magia e o mistério dessas cidades esquecidas. Interaja conosco! Queremos saber o que vocês acham e quais são suas teorias sobre essas incríveis cidades submersas. Vamos mergulhar juntos nessa jornada fascinante. Essas cidades submersas são verdadeiros tesouros arqueológicos. Vamos investigar como elas foram descobertas e o que os cientistas encontraram nelas. Acompanhe-nos nesta jornada fascinante pelo mundo submerso e deixe suas opiniões nos comentários. Sua participação é essencial para enriquecer nosso entendimento sobre esses mistérios históricos e arqueológicos. As origens dos relatos sobre cidades submersas variam desde mitos antigos até descobertas arqueológicas modernas. Fontes históricas, como textos antigos e lendas, frequentemente mencionam cidades perdidas sob as águas. Um exemplo famoso é a cidade de Atlântida, descrita por Platão em seus diálogos Timaeus e Critias. Durante séculos, essas histórias foram interpretadas de diversas maneiras, muitas vezes sendo vistas como superstições ou mitos sem fundamento. Avanços na arqueologia subaquática têm permitido que pesquisadores encontrem evidências reais de cidades submersas, transformando mitos em realidades tangíveis. Com o passar do tempo, a história dessas cidades submersas evoluiu, com descobertas que desafiaram nossas percepções anteriores. Lugares como Pavlopetri na Grécia, a cidade submersa de Xicheng na China e as ruínas de Yonaguni no Japão emergiram como exemplos de cidades submersas reais. Essas descobertas têm mudado nossa compreensão da história. Para ilustrar essas descobertas, utilizaremos imagens e vídeos de expedições subaquáticas e obras literárias que abordam o tema. Essas representações visuais ajudarão a trazer à tona a magia e o mistério dessas cidades esquecidas. Vamos também analisar como as superstições e práticas comuns da época influenciaram a interpretação desses relatos. Essas interpretações refletem a forma como nossos antepassados tentavam entender eventos catastróficos. Muitas vezes, essas histórias eram usadas para explicar eventos naturais inexplicáveis e para dar sentido a desastres que devastaram comunidades inteiras. Essas interpretações históricas refletem a maneira como as pessoas da época tentavam entender o mundo ao seu redor e os eventos catastróficos que enfrentavam. Acompanhe-nos enquanto desvendamos essas histórias fascinantes e aprendemos mais sobre como esses relatos foram transmitidos ao longo do tempo. Vamos explorar exemplos visuais que mostram como essas histórias foram representadas em obras literárias e científicas ao longo dos séculos. Essas representações ajudam a dar vida a esses mitos e nos permitem entender melhor a fascinação contínua com essas cidades submersas. O que você acha dessas interpretações? Deixe suas opiniões nos comentários.
Vamos definir e categorizar os fenômenos das cidades submersas. Existem várias formas como essas cidades podem ter chegado ao fundo do mar: afundamento devido a terremotos, aumento do nível do mar, atividade vulcânica e até mesmo a ação de tsunamis. Cada uma dessas causas tem características específicas que definem o fenômeno. Essas variações nos ajudam a entender melhor os diferentes processos geológicos envolvidos. Por exemplo, Pavlopetri, considerada uma das mais antigas cidades submersas conhecidas, foi submersa por terremotos e movimentos tectônicos. Yonaguni, por outro lado, é envolta em mistério, com alguns cientistas acreditando que se trata de uma formação natural, enquanto outros defendem que são ruínas artificiais. Exploraremos as experiências de quem vivenciou essas descobertas. Essas experiências são vitais para entender o impacto emocional dessas descobertas. Mergulhadores e arqueólogos relatam a emoção de encontrar estruturas submersas e objetos antigos, proporcionando uma conexão direta com o passado. Essas descobertas são muitas vezes descritas como momentos de grande emoção e realização. Vamos incluir entrevistas com especialistas, como arqueólogos subaquáticos e historiadores, que oferecerão insights aprofundados sobre essas descobertas e teorias. Suas perspectivas enriquecem nossa compreensão. Essas citações ajudarão a dar credibilidade e enriquecer a narrativa do vídeo, proporcionando uma compreensão mais profunda dos fenômenos. As descobertas de cidades submersas não apenas fascinam, mas também provocam debates acalorados na comunidade científica. Discutiremos algumas dessas controvérsias e como diferentes teorias e interpretações coexistem. O ceticismo e a análise crítica são fundamentais nesse contexto. O ceticismo é uma parte essencial desse processo, incentivando uma análise crítica e cuidadosa das evidências disponíveis. Isso ajuda a garantir que nossas conclusões sejam baseadas em fatos sólidos e pesquisa rigorosa. Vamos explorar como o ceticismo e o debate aberto contribuem para o avanço do conhecimento científico. Queremos ouvir suas opiniões e teorias sobre esses fenômenos. As reações às descobertas de cidades submersas variam amplamente. Muitos se maravilham com a beleza e o mistério desses locais, enquanto outros sentem uma sensação de perda e tragédia ao pensar nas civilizações que desapareceram. Esses sentimentos são amplamente refletidos na cultura popular e na literatura. A combinação de fascínio e tristeza é uma reação comum a essas descobertas. Para muitos, a religião e a espiritualidade oferecem conforto e respostas sobre essas cidades submersas. Alguns interpretam essas descobertas como sinais de antigas catástrofes divinas ou como advertências para as gerações futuras. A ideia de que essas cidades foram submersas por razões divinas ou espirituais ainda ressoa com muitas pessoas hoje. A espiritualidade desempenha um papel importante na interpretação desses fenômenos. A investigação científica tem um papel crucial na busca pelo entendimento dessas cidades. Arqueólogos utilizam tecnologias avançadas, como sonar e escaneamento 3D, para mapear e estudar essas ruínas submersas. A ciência nos permite desvendar os segredos dessas cidades e compreender melhor nossa história. Essas tecnologias avançadas são essenciais para explorar e documentar esses locais. O ceticismo e o debate aberto são fundamentais na exploração desses fenômenos. Questionar as descobertas e teorias ajuda a refinar nosso conhecimento e a evitar conclusões precipitadas. Discussões acadêmicas frequentemente desafiam as primeiras interpretações, levando a uma compreensão mais robusta e precisa. O debate aberto é vital para o progresso científico e a compreensão desses mistérios. A interação com o público é essencial para enriquecer esse processo. Encorajamos você a compartilhar suas próprias experiências ou curiosidades relacionadas nos comentários. O que você acha que poderíamos encontrar nessas cidades submersas? Vamos discutir suas ideias e teorias. Sua participação é crucial para aprofundar nosso entendimento desses fenômenos. Existem muitos locais ao redor do mundo onde foram relatadas cidades submersas. Alguns dos mais conhecidos incluem Pavlopetri na Grécia, Yonaguni no Japão e a cidade submersa de Xicheng na China. Cada um desses locais tem uma história única e fascinante.
A história trágica associada a esses locais frequentemente envolve desastres naturais, como terremotos e tsunamis, que resultaram no afundamento dessas cidades. Essas tragédias não apenas destruíram civilizações antigas, mas também criaram lendas que perduram até hoje. A narrativa dessas tragédias nos ajuda a entender a vulnerabilidade humana diante das forças naturais. Vamos analisar casos específicos desses locais. Por exemplo, Pavlopetri é uma cidade submersa que data de cerca de 5.000 anos atrás e é considerada uma das mais antigas do mundo. Yonaguni é controversa devido à sua origem incerta, enquanto Xixeng foi deliberadamente submersa para criar um reservatório em 1959. Fatores geológicos e históricos desempenham um papel significativo. A localização dessas cidades em zonas sísmicas ou perto de vulcões explica, em parte, como elas foram submersas. Esses fatores nos ajudam a entender melhor os riscos que essas civilizações antigas enfrentaram. Peça aos espectadores que compartilhem se já visitaram algum desses locais e suas impressões nos comentários. As experiências pessoais dos espectadores podem enriquecer a discussão e fornecer novas perspectivas sobre esses locais fascinantes. A interação com o público é essencial para explorar diferentes pontos de vista e enriquecer nosso entendimento dessas cidades submersas. As experiências e sensações de explorar cidades submersas são únicas. Mergulhadores e arqueólogos relatam sentimentos de admiração e reverência ao explorar ruínas submersas que foram esquecidas por milênios. Essas descobertas proporcionam uma conexão tangível com o passado e uma sensação de descoberta que é difícil de descrever. Cada local tem características específicas que afetam as sensações dos visitantes. A água cristalina de Pavlopetri permite uma visão clara das ruínas, enquanto as formações misteriosas de Yonaguni provocam debates sobre sua origem. Essas diferenças criam experiências únicas para cada mergulhador e explorador. A investigação e documentação desses locais requerem equipamentos avançados, como câmeras subaquáticas e drones. A tecnologia moderna permite que os pesquisadores capturem imagens detalhadas e mapeiem as ruínas com precisão. Essas ferramentas são essenciais para preservar e estudar essas cidades submersas. A preservação dessas cidades submersas é crucial para futuras gerações, destacando a importância de conservar esses locais históricos. A conservação permite que continuemos a aprender com essas descobertas e que futuras gerações possam apreciar a riqueza histórica dessas ruínas submersas. O turismo subaquático também desempenha um papel na conservação. Mergulhadores e turistas que visitam esses locais ajudam a aumentar a conscientização sobre a importância de preservar nossas heranças submersas. Explique o impacto do turismo nesses casos e explore como as crenças promovem a conservação dos fatos ocorridos. O turismo pode ser uma ferramenta poderosa para a preservação, mas também deve ser gerido com cuidado para proteger esses locais frágeis. Muitos casos famosos de cidades submersas se tornaram parte da cultura popular. A Atlântida é provavelmente o exemplo mais conhecido, inspirando inúmeras obras de ficção, filmes e programas de TV. Essas histórias capturam a imaginação das pessoas e continuam a ser um tema popular na cultura moderna. Esses mitos têm uma importância cultural significativa, capturando a imaginação das pessoas por gerações. Eles influenciam a curiosidade pública e incentivam a exploração e a pesquisa arqueológica. Os mitos sobre cidades submersas refletem as crenças e medos humanos ao longo do tempo. Eles servem como metáforas para a vulnerabilidade humana frente às forças da natureza e às consequências de nossas ações. Pergunte aos espectadores quais mitos ou lendas eles conhecem sobre cidades submersas e o que acham deles. A interação com o público é crucial para manter o engajamento e enriquecer a discussão. A exploração desses mitos nos ajuda a entender melhor as sociedades que os criaram e como eles refletiam suas preocupações e aspirações. Vamos examinar alguns desses mitos em detalhes, discutindo suas origens e como eles foram transmitidos ao longo dos séculos. Essas histórias são uma janela para a mente humana. Os mitos e lendas de cidades submersas também inspiraram muitas expedições e pesquisas científicas.
A busca por Atlântida, por exemplo, levou a muitas descobertas arqueológicas importantes e continua a ser um tema de grande interesse para pesquisadores e exploradores. Essas expedições não só alimentam nossa curiosidade, mas também contribuem para a ciência. A investigação de cidades submersas exige atenção rigorosa à segurança física. Os mergulhadores devem estar bem treinados e equipados para enfrentar os desafios do ambiente subaquático. Equipamentos necessários incluem tanques de oxigênio, trajes de mergulho, câmeras subaquáticas e ferramentas de escavação. A segurança é primordial para evitar acidentes e garantir a integridade das descobertas. Os impactos psicológicos também são significativos. Mergulhadores e arqueólogos podem sentir ansiedade devido ao ambiente desafiador e às expectativas de encontrar algo significativo. Obter permissões legais e respeitar as leis locais é essencial para conduzir investigações de forma ética e responsável. As expedições devem ser bem planejadas e coordenadas com autoridades locais para garantir que as descobertas sejam protegidas e preservadas. Utilize multimídia para apresentar uma lista visual de equipamentos de segurança e procedimentos, ajudando a ilustrar a complexidade e os desafios da investigação subaquática. Isso ajudará os espectadores a entenderem melhor o que é necessário para explorar essas ruínas de forma segura. A preparação adequada é fundamental para o sucesso de qualquer expedição subaquática. Isso inclui treinamento extensivo, planejamento meticuloso e a utilização de tecnologia de ponta. A segurança deve sempre ser a principal prioridade em todas as etapas da investigação. Esses preparativos garantem que as expedições sejam realizadas de forma segura e eficaz, protegendo tanto os pesquisadores quanto as descobertas. Para concluir, exploramos as cidades submersas mais fascinantes do mundo, mergulhando na história, nas descobertas e no mistério que as envolve. Essas cidades nos lembram da fragilidade da civilização e da força implacável da natureza. A exploração dessas cidades deve ser feita de forma ética e responsável, garantindo que preservemos nossa herança cultural para as futuras gerações. A reflexão sobre o impacto dessas descobertas em nossas vidas nos ajuda a valorizar e proteger nosso patrimônio. Como sempre, agradecemos por assistir. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Deixe suas previsões sobre outras cidades submersas que podem ser descobertas no futuro nos comentários abaixo. Queremos ouvir suas ideias e teorias. Vamos continuar essa discussão fascinante nos comentários e explorar juntos os mistérios das cidades submersas. Até a próxima, pessoal! Mantenham-se curiosos e sempre buscando aprender mais sobre o nosso incrível mundo e seus muitos segredos escondidos. Sua participação e apoio são essenciais para continuarmos trazendo conteúdos de qualidade. Junte-se a nós nessa jornada de descobertas e conhecimento.